Boa noite, meu nome é Geice, estou aqui a convite do CELUS no projeto Jovens Palestrantes, uma oportunidade para a gente treinar a nossa oratória, trazendo a palavra, o Evangelho de Jesus, através do esclarecimento da nossa amada doutrina espírita. Com muita alegria, hoje me encontro aqui. No dia de hoje, nós vamos ler a mensagem 154 do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel, a mensagem Ninguém Vive para Si. Mas antes disso, queridos amigos, eu os convido para juntos fecharmos os nossos olhos físicos, abrir os olhos do espírito, deixando os nossos corações naquele estado de amorosidade, de esperança, de fraternidade, rogando a aproximação dos nossos protetores, da espiritualidade amiga e benfeitora, pedindo inspiração, para que possamos aproveitar este momento oportuno de aprendizado, de consolo, e que possamos, os sentimentos aqui despertados, utilizá-los para envolver os nossos corações, os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos, os conhecidos, os que ainda não conhecemos, mas sabemos que possam ser usados pela espiritualidade para todos aqueles que possam ser beneficiados com um pouquinho de amor, de esperança, de fé e de consolo. Assim, Senhor, pedimos permissão, sob sua orientação, para este momento de hoje. Rendendo graças a Deus, que assim seja. Bem, amigos, vamos à mensagem Ninguém Vive para Si. E começa com a frase de Paulo que está em Romanos, que diz: porque nenhum de nós vive para si. A árvore que plantas produzirás não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho, não apenas para teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si, assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei, que nossa existência pertence às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo, o usuário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o outro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras através das intenções, das palavras e dos atos representará influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz, ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segunda
segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Eis o nosso tema de hoje: ninguém vive para si. E a frase, vou repeti-la, que dá início à mensagem: porque nenhum de nós vive para si. Isso está em Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 7. Quando Paulo fez essa citação, ele acrescentou ainda: se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Para nos mostrar que qualquer que seja a nossa situação, encarnado, desencarnado, lembremos de que estamos servindo aos propósitos divinos. Emmanuel acrescenta no texto que nossos passos, vozes e estímulos inspiram para o bem ou para o mal. Os olhos, ouvidos e corações que cruzamos pelo caminho que percorremos. Pois queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. E conclui o raciocínio assim: compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Por quê? Porque os nossos passos são nossas ações. Nossas vozes são nossas palavras. Nossos estímulos são nossos pensamentos. Moldados pelos sentimentos que cultivamos, são as nossas sementes lançadas ao mundo. Assim, importante se faz aprendermos a florescer, ser luz, onde quer que estejamos plantados. Divaldo, em suas palestras, afirma em uníssono que com a espiritualidade maior, que na vida todos somos semeadores. Uns semeiam flores e descobrirão perfumes. Palavras dele. Belezas e descobrirão frutos. Outros semeiam espinhos e se ferem com suas pontas agudas, pois ninguém vive sem semear, seja para o bem, seja para o mal. E que felizes são aqueles que por onde passam deixam sementes de amor, de bondade e de afeto. Deus nos criou, simples e ignorantes. A gente estuda e sabe. Nos destinou à felicidade. Verdade? Cada um de nós está destinado a ser feliz. Caminho, aí a gente vai refletir. E sendo Deus soberanamente justo e bom, nos deu muitas coisas para nos auxiliar neste caminho. Dentre elas, a consciência. E nela registrou a centelha divina ou as leis naturais. Nos deu o livre-arbítrio. Não é verdade? Para quê? Para que pudéssemos, por nós mesmos, decidir o caminho a percorrer. Nos deu a inteligência para nos auxiliar nas reflexões e nas nossas decisões. E ainda tão maravilhoso, que nos deu Jesus como mestre, como amigo, como modelo, como guia, como protetor. Jesus tem nos ensinado a como semear no caminho do bem, a semear um caminho de flores, de frutos, de luz. E fez ele mesmo de exemplo da sua semeadura, tornando-se assim e nos mostrando assim que ele é o caminho, a verdade e a vida. Através de Jesus, tivemos acesso à informação de que Deus é único, que é todo-poderoso. Aquela primeira revelação quando viu Moisés. Depois, nos mostrou que Deus é justo, que é bom e melhor, que é Pai.
Na segunda revelação, quando ele mesmo viveu a experiência da carne, nos dando um exemplo. E teve ainda um terceiro momento, um momento de luz pela doutrina dos Espíritos, que veio nos explicar o que já havia sido dito, reafirmando as duas primeiras revelações e acrescentando aos atributos da divindade, que ele é imutável, que ele é imaterial e que ele é eterno. Nos ensinando ainda que todos nós somos criados por Deus, somos imortais e estamos num avanço sem volta para esse caminho, o caminho da felicidade predita. Essa terceira revelação nos trouxe, de forma a tornar mais acessível às nossas reflexões e decisões, as explicações de como funcionam as leis de Deus. Entendendo-as, compreendendo-as e principalmente vivenciando-as, estaremos nos iluminando e nos aproximando dele e dessa felicidade. As leis morais, ou leis divinas, ou leis naturais, elas estão escritas, descritas, no terceiro livro, ou terceira parte de O Livro dos Espíritos. Na citação do tema no estudo de hoje, Ninguém Vive para Si, duas dessas leis, duas leis morais, se fazem presentes. A lei de sociedade e a lei de progresso. Porque as relações sociais são necessárias para o progresso. E porque o progresso não acontece para todos ao mesmo tempo e da mesma forma. Então, o contato social, pelas diferenças que possuímos uns com relação aos outros, imprescindível se torna para que ocorra o progresso. Entendeu? Na lei de sociedade, entendemos que Deus fez o homem para viver em sociedade. Para isso, nos deu faculdades para a vida de relação. Dentre essas faculdades, uma a gente vai se atentar hoje mais especificamente. Deus nos deu a palavra. A palavra. A palavra nos difere dos outros animais. A palavra tem poder de dar vida ao que ela nomeia. Através da palavra, externalizamos o que a gente pensa, o que a gente sente, a nossa intenção. A palavra também é útil para nós. Porque a gente pode, pela palavra, resolver conflitos apenas conversando. A gente pode evitar outros tantos problemas apenas dizendo palavras certas e recheadas de sentimentos de humildade. Pondo o orgulho de lado, palavras como me desculpe, me perdoe, muito obrigada. Podemos ainda expor nossos sentimentos e informar o outro que algo que ele fez nos magoou, nos feriu, nos machucou. E através da conversa, com boas palavras, a gente pode resolver a situação e dar uma nova possibilidade à vida de relação. Quando usamos bem a palavra, muitas vezes ouvimos, né? Encontra alguém, conversa, emprega. E aí a gente invariavelmente, ou muitas vezes, ouve alguém chegar e falar: eu nunca esqueci o que você me falou. Ou aquilo que você me disse fez toda a diferença na minha vida. Assim é
que a palavra bem empregada, doada e bendita, externaliza o que está cheio no coração, já diz o ditado. E quando o que sai é para o bem, semeamos então para nós e para os outros. E o progresso se faz presente. Na lei de progresso, nos conscientizamos que o homem deve progredir, porque deve chegar ao fim determinado pela providência, que a gente já viu, felicidade. Mas que, sozinho, isso não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com outros homens. Podemos até pensar que sozinhos evoluímos mais. Eu com meus livros, eu com meus pensamentos. Mas isso não é o que a doutrina dos espíritos nos diz. Pelo contrário, ela nos ensina que o egoísmo é o maior obstáculo ao progresso. Juntamente com seu filho, o orgulho. Quando cedemos ao egoísmo e, por exemplo, pegamos algo que não é nosso, estamos vivendo para si ou para nós. Pois não refletimos ou não nos importamos se aquilo fará falta para o outro. Quando deixamos de pagar uma dívida, quando magoamos, quando traímos, quando ferimos alguém, estamos vivendo para nós. Sem refletir, sem considerar no que resultará no outro. Não podemos anular os efeitos de nossas ações na vida do outro. Cabe nesse ponto outra explicação dos espíritos, que é a lei de causa e efeito, velha conhecida nossa. Não vamos nos aprofundar nela nesse momento, mas ao entrarmos em contato com essa lei, primeira vez que a gente compreende, começa a refletir, naquele iniciozinho, a gente deixa de agir com egoísmo para não sofrer os efeitos. E ainda nesse ponto, estamos vivendo para nós. Mas à medida que o progresso em nós ocorre, pois é evolutivo e sem pulo, devagar e sempre, um passo de cada vez, sem saltos, passamos a deixar de agir com egoísmo, porque então não queremos mais que o próximo sofra. O que não queremos de sofrimento para nós mesmos. A gente já mudou em pensamento, né? Eu não queria fazer o errado porque eu sei que volta para mim. Agora eu já sinto, a empatia já me tomou conta. E eu já penso que eu não quero que o outro sofra, porque eu também não quero sofrer. De novo, ninguém vive para si. E os espíritos nos ensinam que os únicos que podem trabalhar para esse progresso, para o progresso de nossa moralidade, somos nós mesmos. E precisamos querer fazer isso, porque exige algo de nós e para persistirmos no caminho, preciso vontade. Simples não é. Rápido não é. Fácil. Há de se refletir. A palavra felicidade, ela é citada várias vezes, né, dentro da nossas obras básicas. Não é por acaso, que é da vontade de Deus que sejamos felizes. Cada um de nós merece felicidade. Precisamos, contudo, buscar em nós o necessário para acessá-la. Acessá-la porque ela é nossa, Deus nos deu. Mas a única forma de alcançá-la é pelo nosso próprio trabalho de eliminar o egoísmo de nosso coração, nosso íntimo. Então, através da reforma íntima e aprendendo a conviver, vejam bem, viver junto, dar-se bem, ter relações cordiais
viver em proximidade, compartilhar o mesmo espaço, coexistir com o nosso próximo, que foi criado igualmente a nós, pelo mesmo Criador, nas mesmas condições e para o mesmo fim, não nos esqueçamos. Os mais adiantados, auxiliando no progresso dos outros pelo contato pessoal, pela vida de relação, pelas relações entre as diferenças que possuímos, porque cada um tem o que aprender com o outro. Assim como cada um tem algo de si para compartilhar. Eis a grandiosidade do amor divino que nos permite crescer pessoalmente através das relações pessoais. Ninguém vive para si, mas lembremos, ninguém vive para os outros. Outra reflexão. Ninguém vive pelo outro. Ninguém vive para si. Ninguém vive para os outros. Ninguém vive pelo outro. Não podemos nos deixar de lado pelo bem-estar que acreditamos poder proporcionar ao outro, pois cada um de nós precisa progredir. Não podemos viver pelo outro, então vigiemos as superproteções. Devemos, claro, auxiliar e exemplificar sempre, mas fazer pelo outro, impedindo de crescimento pelo seu próprio esforço. Não podemos tomar em nossas mãos a vida dos outros, salvo, claro, em situações especiais em que o outro seja ou esteja numa situação de vulnerabilidade aos filhos mais novos, idosos, quem não esteja diante de sua autonomia, de sua sensatez, tudo bem. Mas ainda assim, devemos procurar auxiliar no que ele possa realizar para progredir sua situação ou sua própria condição, semeando neles também valores morais. Vou contar uma história. Um agricultor que plantava milho há muitos anos e participava de um concurso anual para selecionar o melhor milho. Todos os anos ele era o vencedor. Todos os anos ele apresentava as sementes mais perfeitas e cada vez mais perfeitas, mais bem cuidadas. O melhor grão, muito superior às sementes dos outros agricultores. Um repórter, acompanhando esse histórico, um dia perguntou a esse agricultor como ele conseguia se superar ano após ano e todos os anos apresentar o melhor milho e ganhar o concurso. A resposta, então, não era de se admirar, ou era, e o agricultor disse: eu cuido muito bem da minha lavoura. Eu me dedico ao plantio das minhas sementes. Eu invisto meu tempo, dinheiro, trabalho. E quando algo não sai bem, eu me junto com a minha equipe para descobrir o que deu errado e juntos estudamos as razões pela qual a qualidade caiu, buscando, então, a solução para a questão. E aí, a repórter aceita a resposta e vai concluindo. Quando o homem lhe fala: não te contei tudo, um momento, tem algo que eu julgo muito importante para ter esse sucesso. Todos os anos, antes do plantio, eu pego as minhas melhores sementes e compartilho com todos os meus vizinhos. A repórter, estarrecida, questiona se ele não tem medo de que os vizinhos passem a ser seus rivais. E o agricultor, então, lhe explica: eu compartilho
Porque o vento, quando passa pelos plantios vizinhos, traz o pólen do milho maduro para a terra que está próxima a mim. Logo, se eles plantarem milho de qualidade inferior, o meu milho também terá uma qualidade inferior. Mas se o milho tiver boa qualidade, o meu milho será polinizado com milho de boa qualidade. Por isso, o meu milho sempre tem uma boa qualidade. E aí a gente traz a reflexão para o nosso tema. A exemplo da plantação de milho, o ensinamento do agricultor, a gente pode acrescentar ao nosso tempo. Ninguém vive para si. Vivemos para nós e também para os outros. Por onde andarmos, por onde formos, onde quer que sejamos plantados, que possamos produzir sombra e frutos para socorrer as necessidades de muitos. Que a luz que a gente acenda em nossas vidas clareie o caminho dos que seguem ao nosso lado. E que assim como o fio d'água lá da mensagem influencia a terra por onde passa, que as nossas decisões inspirem as decisões do nosso, inspirem positivamente as decisões do nosso próximo. Porque sentindo, pensamos. Pensando, realizamos. Que os nossos sentimentos, pensamentos e ações permaneçam assim, pertinho de Deus. E dessa forma, possamos progredir para cada vez mais perto da felicidade. E que nesse caminho, que a gente possa deixar semeado pontinhos de luz pelas nossas palavras, pelos nossos atos, pelos nossos passos, que possam ajudar ao nosso próximo. E juntos, porque imaginam que ninguém aqui quer seguir só, ou a maioria não quer seguir só, porque a gente ama, porque é muito bom poder dividir, porque é muito bom ter amigos. É muito bom poder chegar em casa e da construção de bons atos, boas palavras dentro dos nossos lares, pelo evangelho, pela boa conversa, pela externalização da boa palavra, dos nossos sentimentos, que os nossos ouvidos também possam ouvir a palavra do outro, principalmente aquela em que diz: você me magoou quando você fez isso, eu me senti ferido por isso. Que a gente possa abraçar a humildade e não o orgulho, e ouvir, refletir, utilizar da nossa missão maior, da reforma íntima, com humildade, e modificar, trazendo assim uma nova possibilidade para essa vida de relação, como falamos antes, e trazer para o nosso lar essa luz que conversamos. E já vivermos hoje entre os nossos familiares, entre os nossos amigos, os conhecidos, os não conhecidos, mas que acabam chegando perto de nós, trazidos e permitidos por Deus, nosso Pai, uma relação que nos faz bem, que nos traz bons sentimentos, nos mostrando já de antemão um pouquinho dessa felicidade para a qual estamos caminhando. Sim, agradecidos por este momento, desejosos de que tenhamos vigilância, disciplina, persistência para o nosso dia a dia, para que possamos estar cientes de que não caminhamos sozinhos. Além do nosso protetor, além dos espíritos amigos desencarnados, os encarnados que nos são
guiados, chegados de todos os lados, seja por um pouquinho de tempo ou por um tempo maior, que possamos nos lembrar que não vivemos só para nós, que não podemos viver pelo outro, que não devemos viver para o outro, mas que podemos e devemos viver para nós e para o outro, para juntos, nessa troca maravilhosa, podermos progredir. Como tem uma frase, eu sou ruim de nome, mas eu acho que é da Madre Teresa, que a gente possa, a cada encontro com o próximo, fazer com que ele saia de perto de nós melhor do que ele chegou. Que a gente tenha para dar, para servir de nós para o outro, palavras de gentileza, benevolência, positividade, amorosidade, fraternidade. Que a gente consiga deixar de lado o nosso orgulho e o nosso egoísmo, que a gente lembre, no momento de maledicência, que a gente tem uma escolha, fazer o bom uso da palavra. Estarmos conscientes das leis morais, naturais, divinas e seguirmos com ela. Caros amigos, desejamos que essa mensagem e essas reflexões nos sigam, se desenvolvam em nossos pensamentos durante a nossa semana, durante os nossos dias. E se tiverem dúvida, consultem o Livro dos Espíritos, tem a nos falar sobre o tema, o Evangelho, o livro Fonte Viva, da mensagem que foi inspiração para o estudo de hoje. Assim, Senhor, agradecidos por este momento, agradecidos por esta casa que nos acolhe e que trabalha e semeia para levar a boa nova a quantos corações alcançarem. Que possa esse trabalho e essas reflexões alcançarem os lares que se aproximaram ou os indiretamente tocados, pois sabemos que com essas reflexões seguiremos o nosso caminho, semeando luz, escolhendo o bem para espalhar onde formos, beneficiando assim outros lares, outros corações, para que possam, Senhor, conhecerem a Ti e se aproximarem e buscarem, como nós também o desejamos para nós, a sua própria felicidade. Encerramos assim esse momento de hoje, rendendo graças a Deus. Que assim seja.